Nós estamos, então, na nossa quarta reunião do ciclo de debate de Direito e Arte dos SECONS da UFPR e do NOMA Norme Arte. E como expositoras da reunião de hoje, nós temos a doutora Daniele Cavalli Tuoto, que é graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, especialista em Direito Público com ênfase em Direito Administrativo pela UFPR, é especialista em Direito Criminal pelo Centro Universitário Curitiba, aperfeiçoamento em Sistema para Detecção do Uso, Abuso e Dependência de Substâncias Psicoativas pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente é promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná. Como expositora também, nós contamos com a participação da doutora Roberta Franco Massa, que é graduada em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil e também é promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná. Como debatedores da nossa reunião de hoje, nós contamos com a participação do Dr. Marcelo Bertoncini, que é mestrando e graduado em Direito pela PUC do Paraná, advogado e especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Nós contamos também com a presença do professor Antônio Carlos Gonçalves Filhos, que também é organizador desse nosso ciclo, que é mestre em Direitos Fundamentais e Democracia na Unibrasil e é doutorando pela UFPR. Então, professoras, doutoras, fiquem à vontade para iniciar as discussões. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer na pessoa da Arie e da Miriam pelo convite feito. Dizer que para mim é sempre um grande prazer debater, né, com alunos, alunas, graduados, graduandas. Então, eu fico bem feliz e fico mais feliz ainda de estar dividindo esse espaço com a minha grande colega de Ministério Público, doutora Daniele. Eu sempre costumo dizer que, para mim, é a maior autoridade em direito da infância e juventude, para mim, a maior autoridade do Brasil, eu puxo o saco mesmo. Sou muito fã da Dani, então, para mim, é ainda mais prazeroso estar aqui com ela, essa pessoa tão sensacional que eu tenho o grande prazer e a grande honra de dividir aí o posto no Ministério Público com ela. E aí a gente, né, nós duas fomos chamadas para palestrar, né, falar um pouco sobre a série Olhos que Condenam, né, disponível aí na plataforma da Netflix. E essa série, ela tenta retratar de uma maneira um pouco ficcional, mas bem realista, porque afinal é uma história real, dirigido pela Ava DuVernay, que na verdade é a diretora daquele filme Selma, filme de 2014, que retrata aquela caminhada de Selma até Montgomery, em 1965, pelo Martin Luther King. E a produtora é a famosa Oprah Winfrey, né? Ela também foi a produtora do filme Selma. E para quem conhece a Oprah sabe que hoje ela é um dos grandes nomes dentro dos Estados Unidos na luta, né, contra o racismo. Ela ali é uma grande celebridade, né? Muitas pessoas ainda não sabem quem é a Oprah, porque ela não apresenta mais o programa diário dela e tal, mas ela é uma das grandes celebridades que campeiam aí essa luta contra o racismo. E Os Olhos que Condenam, ele trata, né, a série, ela trata do fato ocorrido no dia 19 de abril de 1989, no qual a Trisha Meili, né, uma funcionária de um banco em Manhattan, ela sai para correr à noite no Central Park, e aí ela é atacada, né, estuprada e violentamente agredida. Ela passa muitos dias em coma, ela fica muito tempo também, meses no hospital, e, né, mesmo depois que ela tem alta do hospital, é uma mulher que carrega sequelas aí pela vida inteira, depois desses ataques brutais que ela sofre.
E a polícia de Nova York, ela começa a investigar o caso e chega, né, por um acaso, no nome de 5 jovens, né? O Antron McCray, o Kevin Richardson, e o Youssef Salam, o Raymond Santana e o Corey Wise. Todos eles são menores de 16 anos. O único que tem 16 anos é o Corey Wise. E ele é o único que, após as investigações, né, eles são levados a júri popular, ele vai para o sistema criminal comum. Né, ele vai para uma penitenciária comum de pessoas adultas. Então, o crime acontece, a polícia inicia a investigação, comandada, na época, pela promotora Linda Farnstein. Né, essa promotora é ela que vai comandando a investigação, ela é retratada na série como uma mulher, podemos dizer, bem impiedosa, né, uma mulher que ela determina, né, ela monta a convicção dela e ela vai até o final para demonstrar que ela está certa, e, né, no que resulta aí na condenação desses 5 rapazes, né. Um detalhe interessante é que a Linda Farnstein, ela, depois desse caso, ela ganha muita notoriedade nos Estados Unidos com esse caso, né, ali nos Estados Unidos os promotores, eles ganham essa notoriedade, né, o cargo de promotor, tanto quanto o cargo de juiz, é um cargo um tanto político nos Estados Unidos, diferente aqui no Brasil, em que hoje nós temos concurso, né, de ingresso à carreira, de juiz, de promotor, de defensor, de delegado, o que dá um aspecto um tanto democrático, né, de acesso às carreiras jurídicas, com todas as problemáticas que não convém a gente discutir aqui hoje, mas, diferentemente, nos Estados Unidos é um cargo um tanto político. E a Linda Farnstein, ela ganha notoriedade, né, e depois do caso, ela vai ser escritora, e ela vira uma grande escritora de best-sellers ali nos Estados Unidos. Ela começa a escrever romances policiais, e ela emplaca os livros que ela escreve, assim, entre a lista dos mais vendidos durante muitos anos nos Estados Unidos. Ela não só ganha notoriedade, como ela também faz dinheiro, né? Dinheiro em cima da fama que ela constrói de promotora impiedosa, que desvendou o crime, né? Que conseguiu ali a condenação dos 5 meninos, e ela constrói a carreira dela, depois escritora, em cima disso. E aí a série vai demonstrando uma série de problemáticas, né, que desde aquele momento, né, desde 1989, quando começou toda a investigação e processamento do caso, já teria sido suficiente, né, para que esses meninos sequer tivessem sido levados a júri, né? Então, o que impressiona na série, o que é o mais chocante da série, é demonstrar os erros nos quais se deram as investigações e o processamento do caso. E mesmo assim, tanto a promotora, né, quanto a polícia de Nova York, eles vão até o fim, né? Eles simplesmente ignoram de maneira muito consciente, né, todos os elementos, os indícios que demonstravam cabalmente, ao menos, a dúvida, né, para não dizer a negativa, porque a gente tem a afirmação, né, a afirmativa de um crime, a gente tem a negativa de um crime e nós temos a dúvida. Não sabemos se ocorreu ou não ocorreu. Ali, no caso dos 5 meninos, você parte ao menos da dúvida, para não afirmar categoricamente a negativa de participação deles no crime. E aí a série vai demonstrando isso, né? E os elementos, eles são muito claros. A Dani, ela vai tratar da parte infracional, né, de como funciona aqui no Brasil, quando um adolescente ele é acusado do cometimento de ato infracional análogo a crime,
Mas ali a série ela vai demonstrando como, né? A Dani acredito que vai falar dos erros, né? De como esses adolescentes foram ouvidos, né? Então o julgamento ele parte dos adolescentes dizendo que as confissões foram por meio de coerção, né, o que já tornam as confissões nulas. A série vai demonstrando como as versões dos 5 adolescentes são totalmente diferentes. Mais um elemento que demonstra dúvida, porque se você tem, né, se você está acusando 5 pessoas do cometimento do mesmo crime, se as 5 pessoas estão trazendo elementos completamente diferentes de como se deram, como se deu esse crime, e veja, a gente não está falando de elementos de um acusar o outro, estamos falando de elementos essenciais do crime, como, por exemplo, como se deu o estupro. Né? Cada um vai contar uma versão diferente como se deu o estupro, não necessariamente implicando em acusações entre eles, é como se deu o crime, né? O local onde houve o ataque à Trisha, cada um vai dar uma versão diferente, o horário do crime, como se deu o crime, então isso já seria o suficiente para se levantar a suspeita, né, na promotora de justiça, né, enquanto aqui no Brasil, podemos dizer, no Ministério Público, enquanto órgão fiscalizador da atividade policial, já é o suficiente para levantar a suspeita, né? Quando te chega essa investigação e você vê que muitos elementos não batem, você já levanta a antena, tem algo errado nessa investigação. E aí, né, não querendo dar spoiler, mas já impossível não dar spoiler falando da série, porque o motivo da gente estar aqui é o spoiler da série. Eles são condenados, como eu disse, o Corey, ele é o único que vai para o sistema penitenciário, digamos, adulto, e ele é o que fica mais tempo preso, ele fica 13 anos preso, né, por um crime que ele não cometeu, e esse caso, ele é marcado por uma série de erros, né, e aí eu elenquei aqui 5 erros que chamam a atenção de como esse caso foi tão adiante, de como esse caso chegou ao ponto em que chegou, diante de 5 erros tão absurdos e tão chocantes. O primeiro, como eu disse, é a investigação, né? A investigação, ela não cumpriu requisitos mínimos, né? E a confissão dos adolescentes é uma confissão muito problemática, porque eles isolam os adolescentes um em cada sala, né, passam horas interrogando esses adolescentes. O Corey, no caso, ele ficou 30 horas sendo interrogado, totalmente desacompanhados, né, eram adolescentes totalmente desacompanhados de pais responsáveis, interrogatórios feitos sem qualquer tipo de formalidade legal, né, feito nesse sentido mesmo. Esses interrogatórios de 30 horas, você pode ter certeza, é interrogatório de coerção, interrogatório em que você vai ouvir elementos do crime, são interrogatórios que são feitos, digamos assim, num tempo razoável dentro, né, de uma atividade policial, até porque ali dentro da delegacia de polícia está acontecendo muita coisa, outras investigações, então ninguém fica 30 horas interrogando uma pessoa, né, então isso já é o primeiro elemento que tem que chamar a atenção. Como eu disse, versões que não se batem, versões elementares do crime, né? Como que o estupro se deu, como que a agressão se deu. São versões que não se encontravam. E isso, assim, digamos, não incomodou nenhum dos policiais, não incomodou a promotora, muito pelo contrário, né? Aí chama atenção para aquele problema, né, o segundo problema que eu chamo aqui a atenção, o tal do livre convencimento motivado, que é utilizado, né, de maneira
muito deturpada, que não é, digamos assim, não é um privilégio, né, só do Brasil, porque aqui no Brasil, infelizmente, nós temos essa problemática. Qual que é a problemática do livre convencimento? Eu formei meu convencimento anteriormente, antes de qualquer coisa, e agora eu vou abrir o processo para achar as provas que me dão a certeza do meu convencimento. E isso não é atividade probatória, isso não é atividade de Ministério Público, isso não é atividade judicial. O livre convencimento motivado, ele não tem nada a ver com esse tipo de atividade que, infelizmente, continua se repetindo. O livre convencimento é você analisar os elementos probatórios e, após a análise dos elementos probatórios, você formar o seu convencimento. Veja que, muitas vezes, o convencimento já é formado ali, né, na entrada, digamos assim. E aí, hoje, tem se discutido muito, né, a figura do juiz de garantias. Dos motivos que se discute o juiz de garantias é exatamente esse, né? O juiz que participa da investigação, ele está ali em contato com a formação de prova. Ele não pode chegar numa instrução processual, naquele momento agora amparado pelo contraditório, pela ampla defesa, já com toda essa carga motivacional que ele tem desde antes. Então, esse é outro grande problema, e muito demonstrado na figura da promotora, da Linda, né? Porque ela colocou na cabeça dela que foram os 5. E mesmo quando todos os elementos vêm demonstrando que aqueles 5 jovens têm, como eu disse, ao menos a dúvida de participação, ela continua insistindo. E aí, já, né, faço gancho com o benefício da dúvida, né? Acredito que estou aqui conversando com tanto alunos e alunas de direito, quanto com profissionais formados e formadas em direito. Independente da carreira que você vai seguir, mas falando, né, um pouco da minha carreira, que é digamos assim, é o meu campo de conhecimento, Ministério Público, né, hoje atuando no Tribunal do Júri, é algo que a gente tem que estar ali diariamente, tendo muito claro na sua forma de trabalhar e de se proceder. Havendo a dúvida, não vá para frente, né? Nós temos que ir para frente, nós temos que nos pautar numa responsabilização criminal a partir do momento em que os elementos nos dão um mínimo de certeza, e sabendo que a certeza nunca é plena. Mas quando você está diante de dúvida, a dúvida te impede de fazer qualquer coisa que vá para frente. Se todo aquele conjunto, aquele arcabouço probatório te demonstrou a dúvida, parou aí, né? O grande princípio do direito criminal, na dúvida, absolve-se o réu. E isso tem que ser imperativo para qualquer promotor de justiça que trabalha no tribunal do júri. Isso tem que ser imperativo. Na dúvida, absolve-se o réu. E aí vem, né, o grande spoiler, quem não quiser spoiler já desliga, né, o YouTube, mas o grande spoiler, por quê? Tudo isso, né, veio demonstrando até que vem a principal prova, o exame de DNA. A vítima, né, a Trisha, ela é encontrada com as vestes rasgadas, tal, e na meia dela, né, que ela foi correr de tênis, na meia é encontrado resquícios de sêmen, né, do estupro que ela sofreu. E aí, o exame de DNA desse sêmen, ele dá negativo com todos os 5 adolescentes. Veja, estamos falando de uma prova técnica. Uma prova técnica, ela dificilmente, eu não gosto muito de falar a palavra nunca, né? Mas eu vou usar o termo dificilmente. Uma prova técnica, ela vai te abrir esse leque de argumentação. Não, mas será que o negativo é tão negativo assim? Ah, mas ele é só um pouco negativo, ele não é tão negativo. Não, é negativo, é negativo. E aí vem, né, a postura da promotora. Quando ela se depara
com o exame de DNA negativo, vejam como ela quer, mais uma vez, fundamentar aquele convencimento já formado. O que ela fala? Existia o sexto elemento. Ela não admite que os 5 jovens não participaram daquele crime. O que ela fala? Não, eles participaram, mas havia o sexto elemento, e esse DNA é do sexto elemento, por isso que deu negativo. E aí eu trago a questão do exame de DNA, porque hoje, trabalhando no Tribunal do Júri, na seara criminal, né, às vezes é muito desgastante e muito ultrajante, assim, a gente se deparar com que caminho vem tomando a política criminal brasileira, né? Hoje a gente tem uma política criminal pautada no superencarceramento. Eu sou muito franca, né, em colocar aqui minhas posições. O encarceramento, ele nunca vai deixar de existir. Eu acho que a humanidade, ela é violenta por natureza, então, desculpa, eu não sou abolicionista, sou, sim, adepta de um direito penal extremamente garantista, um direito penal democrático, um direito penal que obedeça, né, às regras, às normas, mas, infelizmente, a gente vive hoje a ideia do superencarceramento, a ideia de que prisão é o que basta para conter criminalidade. E isso é muito ultrajante, porque quem está no dia a dia criminal, fazendo trabalho sério, sabe que se você quer realmente lidar de uma maneira séria, uma maneira comprometida e uma maneira sem demagogia com criminalidade, a primeira coisa que você vai ter que ter, investimento em tecnologia. Hoje em dia, você querer trabalhar com criminalidade, você querer enfrentar a criminalidade no campo criminal, tá? Não vamos abrir a discussão para o campo social, porque aí a gente vai falar realmente educação, políticas sociais, né, e tudo isso. Mas vamos deixar aqui a discussão no campo criminal. No campo criminal, é investimento em tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia, ela tem que ser pauta de política criminal de qualquer governo, né? E aí, quando a gente se depara com o caso do exame do DNA, nós vamos lembrar que recentemente foi criado, né, o banco de material genético, que aqui no Paraná podemos aí trazer o exemplo, né, de elucidação de um crime que durante muitos anos tomou a manchetes paranaenses, que é o crime da Raquel Genoffre. Para quem não, né, eu acredito que eu estou falando com gente aqui que não era nem nascida em 2000, 2008 ou 2009, Dani? Você lembra? 2009, né? 2009, Raquel Genoffre, uma menina de 9 anos, ela é encontrada dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba, né? Ela foi estuprada e morta, e esse crime ele nunca havia sido elucidado. Ninguém tinha, assim, um mínimo de pistas de quem teria matado Raquel Genoffre. Entretanto, quando esse corpo foi localizado, foi recolhido o material genético ali encontrado na Raquel, né? E esse material ele foi guardado. Andamos agora até 2019. 2019, uma pessoa ela é presa no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, né, um homem acusado de crime de estupro, tal qual a Raquel Genoffre tinha sido estuprada. É feita a colheita do material genético, né, da vítima, né, que ele havia estuprado, e também dele. Quando se joga esse material no banco de material genético, quem que chama? Primeiro caso que chama? Raquel Genoffre. Em Sorocaba, conseguiu-se localizar o homem que, em 2009, havia estuprado e matado Raquel Genoffre. Então, vejam vocês como a tecnologia ela precisa ser ampliada e utilizada e investida de maneira muito séria. Se eu for trazer todos os casos aqui do Tribunal do Júri, em que tivemos resultados positivos com investigações
pautadas em elementos tecnológicos, eu vou ficar a noite inteira falando de casos, investigações que foram maravilhosas, né? Reconhecimento de voz, você comparar a feição de um vídeo com a feição da pessoa. Eu tive um caso aqui no ano passado também do banco de material genético, a pessoa foi encontrada em Santa Catarina, aqui em Curitiba ele também tinha estuprado e matado uma mulher em 2010. Então, assim, a tecnologia, ela nos vem aqui demonstrar que hoje ela é uma grande aliada, né, nesse tratamento e nas investigações de crimes dolosos contra a vida. E voltando aos olhos que condenam, o exame de DNA deu negativo e nem isso foi o suficiente para parar, né, para parar o Estado. O Estado vai, né, o júri popular, ele, né, compra a versão da promotora, da Linda Feinstein, e condena esses meninos. E aí, né, em 2002, Matias Reis, ele confessa que, na verdade, né, foi ele que havia estuprado e matado a vítima Trisha, lá em 1989. Ele fornece o material genético dele, é feito a comparação com o material que foi colhido na Trisha, e aí 100% de certeza. E a série, ela vem retratar que o Matias, ele só vem a confessar porque ele, né, essas coisas que às vezes a gente não sabe como explicar, porque ele vem a conhecer o Corey na prisão. Então ele conhece o Corey, ele conhece a história do Corey, eles até têm um atrito ali entre eles, mas aí ele, né, sei lá o que aconteceu, algum peso de consciência, ele decide confessar que, na verdade, ele foi o verdadeiro autor. E aí eu fecho, né, essa fala trazendo uma grande discussão que temos atualmente, né? Se a gente parar para analisar o perfil dos 5 meninos que foram detidos, investigados, acusados e condenados, nós nos deparamos com 5 meninos, se não negros, né? O Youssef, ele também tem a característica de ser adepto da religião muçulmana, e isso já é o suficiente para a gente falar o que significa ser de uma religião muçulmana nos Estados Unidos, né? Tanto antes quanto hoje. E aí a gente vem trazer também essa discussão que nunca pode estar fora de qualquer questão que queiramos discutir dentro do sistema criminal, que é a questão racial. Né? Então, a questão racial, qualquer tema que você queira discutir de maneira muito séria no sistema criminal, você vai ter que colocar o recorte de raça. E aí eu fecho a minha fala falando que é muito interessante que a série, de uma maneira, acredito, até proposital pela diretora, né, conhecendo aí o perfil da diretora, que é muito engajada com essas questões, né, dirigiu Selma e tal, ela traz ali, quando há o cometimento do crime, né, e isso cai na imprensa, ela traz ali o Donald Trump, na época não era presidente dos Estados Unidos, ele só era um grande magnata, né, do empresariado norte-americano, e a série retrata ele na TV, dando depoimento, né, sem qualquer, digamos assim, que conhecimento de causa tem Donald Trump para falar de estupro e homicídio, né, acusação de 5 adolescentes, mas aí ele paga os espaços das primeiras páginas de todos os grandes veículos midiáticos norte-americanos, New York Times, eu acho que do Washington Post também ele paga, ele compra a primeira página, né, na época foi estimado em $85 mil cada, isso em 1989, né, traz para hoje, ver o quanto que ele pagou, e ele compra
compra para colocar na primeira página de todos os jornais que Nova York precisava rediscutir a pena de morte, que era um absurdo Nova York não ter mais pena de morte. E aí você vê ele vociferando ali naquela parte que a diretora coloca na série, né, ele na TV vociferando, e você vê que, né, estamos em 2020 e praticamente nada mudou. Temos o mesmo Donald Trump vociferando contra negros, vociferando contra o sistema carcerário, mas vociferando de uma maneira muito negativa, né? Ao invés de vociferar contra a pena de morte, não, ele quer a volta da pena de morte. E o que a série, pelo menos a mim, né, enquanto mulher, enquanto promotora de justiça, enquanto cidadã, enquanto acadêmica, o que a série me demonstra é que diariamente olhos que condenam continuam condenando da mesma forma, com todos esses aspectos tão negativos que eu procurei trazer aqui. Então agora eu vou passar a palavra para a minha querida Dani. Cavale tudo. Obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde, né, a todos e a todas. Primeiro, gostaria de agradecer o convite feito, né, pela equipe do NOMA, na pessoa aqui do Marcelo, né, hoje mestrando, mas nosso, né, teve a oportunidade, né, de ser nosso ex-estagiário lá da Vara da Infância, né, e pôde vivenciar um pouquinho aí da nossa realidade da socioeducação. Então, na pessoa aí do Marcelo e da equipe do NOMA, gostaria de agradecer o convite, né, feito por vocês, para nós estarmos aqui na tarde de hoje. E agradecer a oportunidade, né, a doutora Roberta, nós somos, acho que a gente pode falar que a gente é fã uma da outra, né, Roberta? Porque, assim, nós temos a felicidade, né, nós nunca trabalhamos efetivamente juntos, nunca dividimos uma promotoria, mas sempre trabalhamos em prol do mesmo Ministério Público, né? Nós acreditamos no Ministério Público que faz, que trabalha, que traz resultados sociais, uma atividade muito séria, né, do Ministério Público. Então, admiro muito o trabalho, estou feliz da vida que ela está lá no júri, né, realizando um trabalho fantástico lá na apuração do mais grave crime que nós temos. Né? Então, prazer imenso estar aqui hoje, conversando com os acadêmicos, conversando com os profissionais aí da área do direito e podendo estar aqui hoje dividindo esse momento aí com a minha super amiga e colega, né, de trabalho, Roberta. Veja, gente, a Roberta já trouxe, né, muito claramente aqui todo o acontecimento, tudo que aconteceu aqui no seriado, né, aqui, assim, eu vou dizer que é pesado, tem momentos muito tristes no seriado, mas a própria Ava, né, a diretora e produtora ali, ela, numa das falas dela, não sei se tiveram a oportunidade de assistir, além do Netflix ter a série, eles têm uma entrevista, né, um momento muito interessante de entrevista com a Oprah, que ela traz o elenco do filme, mas ela traz os verdadeiros 5 jovens, né, para uma conversa. E é sensacional essa entrevista, esse momento ali, também está no Netflix, onde você vê os meninos hoje, né, os hoje adultos, né, que eram os adolescentes ali, trazendo a experiência de tudo que eles passaram pela injustiça que eles tiveram nessa condenação. E a Ava traz ali uma frase que eu acho muito interessante. Ela coloca assim: a série, ela tinha por um objetivo ser um catalisador de uma conversa. Ela queria trazer esse assunto à tona, ela queria conversar, né? Mais do que expor aquele caso concreto, mais do que tentar trazer, se possível, né? É difícil, mas com um olhar mais humano, com um cuidado técnico, né? Mais com o peso necessário das cenas, das palavras. Ela queria trazer esse caso emblemático na história norte-americana, né? Um triste caso emblemático, porque de um grande erro aí judiciário, mas ela queria trazer à tona os problemas do sistema de justiça, né? E a realidade daqueles jovens, porque a gente está falando dos 5 jovens, mas quantos outros jovens eu tenho nos Estados Unidos e eu tenho aqui, né, que são injustamente condenados por diversas falhas aqui que nós temos em investigações, em comportamentos, em condutas, né? Ela traz também, a gente consegue ver no seriado, que para mim, né, para eu que trabalho com a área de infância,
também é importante dizer que é o que acontece com a família daquele jovem enquanto ele está lá cumprindo a sua sanção. E também, como que é sair? Quem assistiu o seriado e viu, para mim, o terceiro e quarto capítulo ali, a saída desses jovens, né? Todo o processo já foi muito bem explicado aqui pela Roberta, mas a saída daqueles jovens, enquanto egressos do sistema, o que acontece na saída? Tanto os adolescentes quanto os adultos. Como que nós, sociedade, recebemos novamente no nosso meio esses egressos do sistema socioeducativo e esses egressos do sistema penitenciário? Né? Hoje eu sou promotora aqui na área de infância infracional, né? Estou na minha promotoria ali já há 8 anos, trabalhando só com socioeducação. E antes de trabalhar com a socioeducação, eu tive a experiência de ser titular na área de execução penal. Então, eu tenho um pouquinho aí desse olhar da execução penal do adulto, né? E aqui agora dos adolescentes. Esse caso, acho que tem todas essas questões que a Roberta colocou aqui muito claramente, né? Da postura da promotora, né? Da Linda, que ignora completamente o direito, a lei, o bom senso, né? Ela inverte completamente aqui o que deveria ser feito. Você vai atrás das provas e depois dos indícios e provas é que eu vou buscar quem é o autor e vou, né, constituir isso como prova do processo, buscando uma condenação. Ela inverte essa lógica toda. E aqui são alguns pontos que a gente coloca aqui. Muito do que ela fez ali dessa forma de tentar achar a todo custo um culpado era também pela pressão da imprensa, pela repercussão pública que o caso estava tendo. Então, para ela, Linda, como promotora, e para a polícia norte-americana, não interessava se eram 2 ou eram 10 os autores do crime. Eles tinham que apresentar os culpados, né? Pela repercussão que trouxe o caso. Então, eles precisavam achar um culpado. E aí você vê essa questão toda da pressão, né? A pressão psicológica. Vejam, gente, o mais velho tinha 16 anos. Né? O Corey, que é o sexto, né? O quinto menino, que tem 16 anos de idade, né? Ele foi até lá, ele foi até a delegacia acompanhar o amigo. Ele sequer teve esse momento de estar lá e ser pego dentro do Central Park. Então, o que a gente vê ali? Essa inversão, que para mim já é muito clara, né? Que até a gente fica pensando se é um erro judiciário ou se era má fé, né? Qual é a expressão? O que moveu a Linda a ter esse tipo de comportamento ali, né? E a gente começa a pensar no caso dos 5, né, e começar a pensar. Vejam, eles tiveram ali um tratamento diferenciado, né? Eles responderam, 4 responderam como menores de 16 anos, e o Corey acabou indo para uma penitenciária de adultos, respondendo já como um adulto, porque lá na sistemática, né, da legislação americana, quando está diante de um crime grave, um crime de onde tem 16 anos, responde lá criminalmente e vai já para um presídio como adulto. Né? E ele acaba, então, tendo a maior sanção. As sanções variaram ali da condenação entre 5 e 14 anos, né, de condenação. E esses episódios que trazem a vivência dos adolescentes dentro da unidade de internação e tudo que o Corey passou na unidade dos adultos mostram para nós que a gente tem semelhanças e diferenças com o sistema socioeducativo e prisional aqui do Brasil, com esse caso que nós tivemos ali, né, dos meninos do Harlem. Né? O que eu gostaria de ressaltar aqui, né, com vocês nessa data, para a gente poder depois a gente começar a pensar. Mostrar a angústia que foi essas infindáveis horas de pressão psicológica de todas as formas para esses meninos confessarem. O processo e o julgamento, em que se desconsidera completamente, inclusive, uma prova tão clara que é a prova de DNA. Né? O sofrimento dos meninos das famílias dentro das unidades enquanto cumprimento de pena ou de medidas. Né? E o momento da saída deles são fatos que nos fazem pensar muito no que nós temos aqui no Brasil, né? E de como seria aquele caso se
tivesse acontecido a mesma coisa aqui, né? Eu falei, ao invés dos 5 meninos do Harlem, eu teria os 5 meninos aqui do estupro do Parque Barigui. Vamos colocar aqui. O que seria de diferente? Como é que a gente poderia pensar, né? Nessa história toda? Como é que o sistema de justiça brasileiro trata crianças e adolescentes quando cometem atos infracionais? Como eu sei, né, que infelizmente, vou dizer com muita dor no coração, as faculdades, né, elas não têm a matéria de direito da criança e do adolescente, né? E eu falo por que com muita tristeza no coração, porque se optarmos por carreiras públicas, promotoria, né? Tribunal de Justiça, aí, juiz, promotor, delegado, defensor, todos obrigatoriamente vão atuar na área de infância e juventude. E as faculdades não têm na grade curricular, e as que têm, têm optativo. E aí você se forma, e você passa lá no seu concurso, e aí você vai, 100% de certeza, na sua comarca de entrância inicial, trabalhar com adolescente em conflito com a lei, com a guarda, com a tutela, com a adoção, com a situação de risco, vai ter que acolher criança, tirar da família, e você não sabe nada. Você vai pegar o ECA e vai ler. E aí eu vou dizer para vocês, eu que estou ali há 18 anos trabalhando com o ECA, é lindo, né, gente? O Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei sensacional. Agora, entre você ler a lei e você trabalhar com a execução dessa lei, eu vou dizer que nós temos um grande abismo. Então, rapidamente, para quem é acadêmico e está assistindo a gente aqui, para a gente poder diferenciar, né? Então, no Brasil, diferente do sistema lá norte-americano, a gente tem aqui, crianças e adolescentes respondem sobre a égide do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, até o dia anterior aos 18, né, os 18 incompletos, ele vai responder perante a Justiça da Infância e Juventude. Até os 12 anos, né, ele cometendo um ato infracional, ele não vai para o sistema de justiça. Ele vai responder, né, ele vai ser encaminhado ao Conselho Tutelar, que vai aplicar medidas de proteção. Do dia que ele cometeu, né, ele cometeu um ato infracional, no dia que ele fez 12, dali para frente, ele já vai para o sistema de justiça. E vou dizer para vocês que não é incomum nós termos meninos de 12 anos lá apreendido conosco, né? 12 anos e uma semana, 12 anos e 15 dias, eles estão lá conosco, infelizmente. Então, a gente está falando aqui de qual recorte, né? O menino que dos 12 até os 18 cometeu um ato infracional, ele vai lá para o nosso sistema da justiça da infância e juventude. E aí, o que a gente tem de diferente no nosso caso, né, com o caso lá dos Estados Unidos? Como é que funciona aqui? O adolescente, ele é apreendido em flagrante, vamos pensar, os meninos foram pegos lá dentro do Central Park. Como é que funciona aqui no Brasil? Esses meninos são apreendidos em flagrante, eles vão ser encaminhados para uma delegacia especializada, então a delegacia do adolescente, o que já muda o olhar, o que já muda a forma de tratamento do que uma delegacia comum. E o delegado vai fazer uma análise, né, diante dos critérios que o ECA coloca, se esse menino vai ser liberado ou se ele vai permanecer apreendido. Vamos pensar, o ato infracional dos meninos ali do Harlem foi extremamente grave, um estupro com muita agressão, uma situação muito grave. Eles ficariam apreendidos. O que aconteceria? O ECA determina que pego em flagrante, né, apreendido em flagrante, encaminhado à delegacia do adolescente, esse adolescente tem que ser encaminhado em, no máximo, 24 horas ao Ministério Público, por um ato chamado oitivo informal. O que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente? Que esse adolescente tem que estar acompanhado de responsável legal e ou defensor. A nossa prática. Defensores constituídos normalmente comparecem nas oitivas informais, mas nós temos uma ausência da defensoria pública. Por mais que nós tenhamos aqui em Curitiba, por exemplo, 3 defensores públicos votados apenas na vara de adolescentes, eles só participam das audiências judiciais. Eles não participam desse momento da oitiva informal. E o que é essa oitiva informal? Vamos pensar que os 5 meninos foram apreendidos em Curitiba e vieram para mim em 24 horas para fazer a oitiva informal como promotora de justiça. A oitiva informal, gente, é um ato pré-processual que ali eu vou verificar não só se a apreensão foi regular ou irregular, né? Não só como uma audiência de custódia, se houve agressão ou não houve agressão. Mas a oitiva informal, ela é muito mais do que isso. Ela tem por objetivo você conhecer quem é o adolescente, quem é a família do adolescente e o que ele fez para estar ali. E mais do que isso, o que ele precisa.
Então, o momento da oitiva informal, ele vai trazer essas informações para o Ministério Público para que a gente possa, né, bem, bem processar o adolescente. Vamos colocar bem a grosso modo isso. Por quê? Porque eu vou ter um contato pessoal com o adolescente, com a família do adolescente, com o defensor do adolescente, se estiver presente, e eu vou conhecer um pouquinho daquela história de vida. Quantas e quantas vezes, doutora Roberta, também com certeza, a gente lê um processo, deixa pronta a manifestação. Eu vou fazer isso nesse caso, é um roubo com arma de fogo, eu vou representar, vou pedir internação provisória. Quando senta o menino e a família na sua frente, você fala, não, gente, é um menino que precisa de proteção. Mais do que qualquer outra coisa, eu preciso fornecer subsídios para que ele e essa família saiam dessa realidade que eles estão vivendo e possam viver numa forma lícita. Então, a oitiva informal, ela possibilita ao Ministério Público a tomada de diversas providências. Né? Então, ali é um momento que eu posso arquivar o processo e tal, mas se, vamos pensar, os meninos é um fato grave, eu vou realmente representar, entraria com processo contra ele. Então, se aqui em Curitiba fosse o caso desses meninos, o que mudaria? Mudaria toda essa estrutura de atendimento inicial. Até porque, vejam, como é que funciona aqui? Lá, os meninos foram levados para uma delegacia comum, com vários investigadores e polícia comuns, ao mesmo tempo os interrogando, né? Um em cada sala separado com aquela pressão. Como é que funciona aqui? Aqui, quando eu estou diante de um crime de ordem sexual, as vítimas aqui na delegacia do adolescente sempre foram ouvidas não por policiais, mas por psicólogos. Então, muito antes da entrada em vigor da legislação que estabelece a escuta especializada, o depoimento especial, nós sempre ouvimos adolescentes vítimas, crianças e adolescentes vítimas, por psicólogos. E também os autores de atos infracionais. Então, aqui, se acontecesse um caso semelhante, o que aconteceria? Eles não seriam interrogados, como foram, por policiais que são policiais acostumados a tratar com adultos. Eles seriam ouvidos por psicólogos que fariam uma escuta especializada desses meninos. Isso mudaria todo o curso da história dos meninos do Central Park. Não tenho dúvida. Né? Outra diferença que a gente tem aqui, a gente não tem essa diferença que eles têm lá. A partir de 16 anos, vai para o sistema de justiça comum. Né? Então, aqui, dos 12 aos 18 incompletos, eles responderiam perante a mesma justiça. Porque é algo completamente... É insano você imaginar que, pelo mesmo ato infracional, meninos que estão na mesma fase de vida, né, por meses de diferença, eles têm repercussões processuais e sanções tão diversas. Um com 5 anos e um com 14 anos, um no presídio, um numa instituição educacional. Então, o mesmo ato infracional. Aqui seria a mesma justiça, a mesma sanção, que é por até 3 anos. Então, independente da idade deles, eles teriam essa mesma situação. Tá? Então, vejam, o que a gente coloca aqui? Essas diferenças da forma procedimental que nós atuamos aqui na área de infância, que é garantir uma escuta diferenciada, ter um contato com o membro do Ministério Público, que é aquilo que a doutora Roberta colocou aqui, né? É diferente, é completamente diferente o sistema norte-americano, em que eu tenho um promotor, né, que tem lá uma situação política, de indicação política, e tem todo um envolvimento político para poder chegar ao cargo, é completamente diferente do nosso sistema, que é um concurso público que é igual para todos. Tá? Então, é completamente diferente. Então, apesar de eu ter essas grandes diferenças processuais entre os dois sistemas, o que a gente vê? Eu tenho muitas semelhanças, né, gente, com o que aconteceu nos Estados Unidos, com aquilo que acontece no Brasil. Porque apesar de eu ter tudo isso, tá, eu sei que entre o previsto na lei e o realizado, eu tenho um grande abismo. Eu falo que aqui nós temos uma Constituição cidadã, criança e adolescente é prioridade absoluta. Aqui eu tenho o ECA, que é uma legislação que foi comemorada e foi copiada por diversos países, né, como sendo um modelo de legislação. Lá está cheio de princípios, garante a criança e adolescente questões de direitos, condição peculiar de desenvolvimento, uma série de questões garantistas. Mas aí a gente se questiona se isso basta. Basta que eu tenha esses
que eu tenha essas previsões para que os preceitos lá escritos se realizem? Né? Basta eu prever na lei para que eu tenha direito assegurado? Basta uma Constituição boa e uma lei boa para ter direito fundamental garantido? Né? Não basta. A gente sabe disso. Infelizmente, a gente sabe da realidade que nós vivenciamos. Né? Vejam, outro fato aqui que a gente tem que pensar. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ele surgiu lá em 90, né? Comemorou 30 anos agora em julho. Lá, se preveram, né, foram previstas as medidas de socioeducativas. Né? Cometeu um ato infracional? Quais são as sanções correspondentes? Medidas socioeducativas e reparação de danos, serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Né? Então, lá foram previstas, né, o ECA previu as medidas, mas não previu a forma de execução dessas medidas. Não previu como que eu... Tá bom, eu tenho que aplicar a internação? Tá bom. O que é a internação? É por 3 anos, tá? O que eu faço lá dentro da unidade? Nós não tínhamos previsões. A previsão veio da execução, gente, com uma rapidez fantástica, né? 22 anos depois. Só em 2012 que entrou em vigor a lei do SINASE, que é a legislação que estabelece como que acontece a execução dessa medida socioeducativa. É a mesma coisa se eu tivesse o Código Penal e não tivesse a lei de execução penal. Você encarcera e faz o quê? Então, foram anos de dúvidas processuais, e aí a gente tinha muito da jurisprudência, e as pessoas foram fazendo, mas não tinham um regramento próprio, com o olhar voltado ao adolescente. Quem trabalha com a justiça da infância sabe que, gente, é muito diferente o perfil, a postura, a forma de tratar com o adolescente, do que a forma de tratar com o adulto. É outro enfoque, é outra forma, e eu vou dizer para o senhor assim, com muita segurança, até por ter vivenciado esses dois mundos. Né? Se existe um momento que eu consigo restaurar comportamento, se é que eu posso usar essa expressão, aquela ideia de socialização, de ressocialização, né? Tudo aquilo que a gente ouve lá no direito penal, se eu tenho um momento oportuno para isso, é o momento da adolescência. É muito mais fácil do que eu pensar em trabalhar num caráter, numa conduta, algo tão mais moldado como é lá do adulto. Né? Mas se eu for olhar para o estatuto, gente, pelo que eu coloquei, tem várias previsões lindas, mas entre aquilo que está previsto e a prática, eu tenho um grande caminho a trilhar. Né? E por que isso tudo? Eu digo que é a mesma situação, gente, do que a gente viu no seriado, da forma de pensar da sociedade lá dos Estados Unidos, lá em 89, por que não dizer de hoje? A gente está falando de agressão de negros que aconteceram, né? De um negro que aconteceu agora há pouco tempo, uma grande repercussão. Aquela sociedade racista e desumana, né, que levou os adolescentes a uma injusta condenação, não é diferente muito dessa situação que a gente passa em nosso país, infelizmente. Né? Qual é a maior dificuldade que eu vejo na socioeducação hoje, se me perguntarem? A sociedade, gente, brasileira, ela tem uma herança que é de uma cultura de opressão e de intolerância, né, que vem do século passado. E eu tenho uma ideologia popular imposta por alguns segmentos de que o adolescente é o centro do problema da segurança pública. Aquela situação, não, se a gente reduzir a maioridade penal, está resolvido. Então, quer dizer que no dia seguinte à redução da maioridade penal, eu vou sair na rua tranquilamente, sem violência, e tudo está resolvido? É isso que vai acontecer? Não. Mas o que a gente vê muito é essa ideia popular de que o adolescente é o grande, né, causador de uma série de coisas, quando a gente que trabalha com isso, e a gente olha os números, a gente vê que não é assim que as coisas funcionam. Como também não era lá nos Estados Unidos. Né? Não tenho dúvida disso. Agora, por que isso tudo? Porque a gente continua enquanto sociedade. Né? Nós não assimilamos. Eu posso falar, o ECA tem 30 anos, eu trabalho há 18 como promotora, boa parte na área de infância. Nós não assimilamos, enquanto sociedade, a doutrina da proteção integral, prevista no Estatuto. Para as pessoas, para o cidadão comum, ainda é retirar da frente, retirar dos olhos, punir, prender, apreender a conduta que vem à sua cabeça. Sem a gente pensar que aquilo, tanto o crime, mas o ato infracional, ele mostra sempre, gente, é a ponta do iceberg. Esse adolescente, ele tem uma história, uma família, uma realidade. E eu falo isso não para proteger. De maneira alguma, ele é um coitadinho que pode. Não, ninguém pode. Todos que praticarem atos contrários à lei, independente da sua idade, eles devem ser responsabilizados.
não tenho dúvida disso, né? Mas eu preciso conhecer aquela vida, aquela história, para bem responsabilizar. Se isso tivesse sido objeto, né, de cuidado e atenção lá do sistema norte-americano, eu não teria, quem sabe, o resultado injusto que eu tive, né, nessa condenação dos 5 meninos. Né? Eu teria um outro olhar de uma sociedade, mas eu tenho um olhar de uma sociedade que naquele momento ali não interessava saber quem eram os meninos. E nem interessou para eles se os meninos eram efetivamente os culpados. Eles queriam um culpado. E o Estado, lá representado pela promotora, pela Linda, queria um culpado. A imprensa queria mostrar a cara de um culpado. Eles queriam mostrar o julgamento, o pessoal entrando no fórum, para o julgamento dos culpados. E quanto disso a gente também faz aqui, gente? Quantos casos de repercussão que a gente tem essa mesma postura da sociedade, tanto com adolescentes quanto adultos, sem a gente ter esse cuidado. O seriado é fantástico quando ele mostra o que se transformou a vida desses meninos. Durante o cumprimento, durante o julgamento, durante o cumprimento e depois, quando eles saíram das unidades em que eles foram, né, das unidades que eles foram encaminhados. Né? Agora, qual é a nossa realidade aqui, né, da nossa socioeducação aqui no Brasil? Veja, no Brasil, gente, eu tenho 330 unidades de internação, tá? E eu tenho 123 unidades de semi-liberdade. Tá? Eu tenho, no Paraná, 19 internações e 7, 8 semi-liberdades. Tá? Então, o último levantamento do Ministério de Direitos Humanos traz que eu tenho no Brasil, são 117 mil adolescentes em meio aberto, 17 mil e pouco em internação, 2 mil e pouco em semi, 3 mil e pouco lá, né, em internação provisória. Então, eu tenho um contingente significativo de adolescentes nessas unidades de internação. Né? Qual é a realidade aqui do Paraná? A gente fala na questão racial, nesse corte ali. Né? Aqui no Paraná, a gente tem, nas unidades de internação e semi-liberdade, dados retirados hoje do sistema, eu entrei hoje, a gente tem um sistema de monitoramento, eu tenho 37% de quem está em unidade hoje declara-se branco, 9% negro, né? E 42% declaram-se pardos. Então, se eu for somar os negros com os pardos, eu tenho 51% na unidade de internação, tá? Somando unidade de internação e semi-liberdade. E eu tenho, a grande maioria de quem está no sistema hoje vem de famílias que recebem 1 a 2 salários mínimos. Então, vejam, por que eu trago esses dados? Para a gente pensar. Eu estou pensando no caso dos meninos, mas eu estou pensando se fosse aqui. Né? Qual era a realidade lá? Eles moravam no Harlem. Eles não eram meninos de classe média alta. Eles eram meninos de famílias, sim, né, que tinham lá a sua condição de vida muito superior às que eu tenho aqui no meu dia a dia, mas também eram meninos que vinham de uma classe social menos favorecida. Né? Isso também deveria ter sido levado em conta para que se pudesse, por exemplo, ouvir as famílias. Quem eram aqueles jovens? Quem eram aquelas famílias? Eles estavam lá mesmo? Corey estava no Central Park? Então, cuidados de investigação que poderiam ter mudado completamente, né, o rumo das investigações e do resultado final ali daqueles jovens. Né? Eu até, conversando, até brincando ali, falando com a minha equipe de trabalho ali, com a assessoria, que a gente iria conversar hoje sobre o seriado, aí eu falei, olha, tem muitas coisas semelhantes, né? Aí um deles falou assim, não, mas tem uma coisa que aqui não aconteceria. Eu falei, o quê? Aqui não teria vaga na unidade para que os meninos fossem encaminhados após o julgamento. Né? Então, muito provavelmente, esses meninos não iriam ser encarcerados aqui. Por quê? Porque nós vivemos um déficit de vagas em unidades de interação imenso no Brasil. O Paraná é um estado que, ao invés de superlotar as unidades, porque sim um equívoco, não existe uma boa solução, né? Mas a postura política do Paraná nunca foi de colocar mais adolescentes numa unidade. A gente não trabalha com superlotação aqui. Mas qual é a postura? Eles são sentenciados à internação em semi-liberdade e aguardam em liberdade, aguardam em casa. Então vamos pensar, os 5 lá foram condenados pelo estupro, né, da Meili, no Central Park, e eles iriam para casa, porque não teria vaga no sistema socioeducativo para esses meninos virem.
né? Nós temos um déficit de vagas no país, gente, segundo um levantamento realizado pelo CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, o déficit de vagas que nós temos aqui no Brasil, né, é de 1.925 vagas. Só que se eu somar os pedidos, esses meninos que estão aguardando vagas em liberdade, né, mensalmente, os pedidos que chegam, eu precisaria no Brasil de 4.900 vagas de internação definitiva. Então, por mais que a gente coloque aqui, né, aquilo que a doutora Roberta colocou, ninguém aqui é a favor do encarceramento em massa. Eu, como promotora de infância, né, que fiscaliza a unidade de internação, e que seria, por exemplo, a responsável por fiscalizar a unidade lá dos meninos, eu não quero que se construam unidades, mas a gente tem que ter em mente que tem, sim, casos que eu preciso ter uma unidade de internação para receber esses meninos. Né? Então, o que a gente vê? É só para trazer esse paralelo, né, para a gente pensar se tivesse acontecido aquele caso dos meninos aqui no Brasil. Né? O que me chama atenção também, naquele caso dos meninos lá, é o que aconteceu com eles, gente, quando eles saíram das unidades. Né? Quando os 4 foram liberados, antes do Corey, quando os 4 foram liberados, o que a gente viu? Que os que saíram e tiveram um acolhimento maior das suas famílias seguiram um rumo mais fácil. Qual foi aquele adolescente que saiu da unidade depois do caso do Central Park e logo depois foi novamente apreendido, né, preso daí por questões envolvendo o tráfico de drogas? Aquele que não tinha uma família de suporte. Então, no seriado, ele nos traz algo que é muito... nos faz pensar. Ele saiu, ele não tinha onde morar, ele passou por situações muito complexas de moradia. Né? O pai estava com uma nova família, o pai reconstruiu a sua vida com a família, e aí ele não cabia mais naquela família. Todos os anos que ele passou na unidade, né, apreendido, quando ele retornou, ele não tinha aquela família com pai e mãe como ele tinha. Ele tinha uma família que ele não cabia mais. E aí o que ele fez? Ele acabou voltando, né? Se não cometeu o estupro, se não tinha atos infracionais, ele acabou indo para o tráfico de drogas porque ele precisava de uma casa para morar. Ele foi para o tráfico, né? Quem assistiu pôde verificar, ele foi porque ele queria alugar uma casa para ir morar com a namorada. Os demais que tiveram um acolhimento maior das suas famílias, eles tiveram um sucesso maior nesse momento da saída. A saída foi dura para todos, gente. Agora, aquele momento da saída, que eles saem da unidade, né? Por mais que saiam, vamos pensar no Corey, que saiu sabendo que foi absolvido. Mesmo assim, a reconstrução da vida dele depois não foi fácil. Porque nós vivemos um sistema, né, aqui semelhante ao deles, que é esse, o momento da saída. Né? A gente viu a dificuldade que esses meninos tiveram para se reconstruir, principalmente porque teve uma grande repercussão o crime, né, que eles cometeram lá, toda a questão de imprensa que foi trazida pela própria promotora, né, a Linda fez um grande marketing daquela situação toda, tanto que saiu depois como escritora. Tal. E mesmo depois da absolvição, até um caso, né, para a gente discutir, ela chegou a ser ouvida posteriormente à absolvição e ela não reconhece aquilo que ela colocou. Esse material genético ali era do 6º. Então, ela não reconhece que não existiam provas para a condenação daqueles 5 jovens ali. Né? Eu acho que isso é indicativo. Depois nós tivemos, inclusive, ela tentando trazer a fala dela, falando dos erros que a investigação que absolveu eles trouxe. Nós tivemos o processo contra a diretora, né, contra o Netflix pela divulgação. Nós tivemos processo porque criticaram a técnica que foi utilizada para interrogatório dos meninos. Então, é uma série que teve uma grande repercussão e depois continuou, porque uma vez a série publicada, nós tivemos diversas ações contra a Netflix, contra a direção, né, contra os produtores por essas questões da série. Mas o que eu acho importante a gente colocar aqui? Afora todas as questões que a doutora Roberta colocou, das falhas na investigação, da ausência de provas, que deveriam pelo menos trazer a dúvida para que se parasse e fosse atrás de provas reais, que minimamente trouxessem indícios de autoria, né?
a gente vê que eu tenho outras questões que poderiam ser tratadas. Eles foram ouvidos sem a presença dos pais, eles não são ouvidos por pessoal capacitado para uma oitiva direcionada a adolescentes, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E também levado em consideração esse fato que eu coloco para vocês, como essas famílias foram tratadas durante o período que eles ficaram e como esses meninos tiveram posteriormente, né, que reconstruir as suas vidas, mesmo com essa marca que eles tiveram ali. Então, gente, gostaria de trazer esses pontos para a gente pensar aqui e abrir aí para os debates, né, para a gente poder discutir especificamente esse caso. Então, é inevitável, né, a gente falar um pouquinho do caso, a gente acaba fazendo paralelo e tem que falar um pouquinho de como é que o nosso mundo aqui, como é que o sistema de justiça brasileiro trataria um caso como aquele dos meninos ali, né? Um seriado, para quem não assistiu, muito triste, né, muito forte, quando a gente pensa que ele é uma descrição de algo que realmente aconteceu. Então, abro aí para os debates, né, para que a gente possa, então, aprofundar um pouquinho mais o tema do seriado em si. Obrigada, gente. Antônio, pode ficar à vontade. Muito obrigada, doutora, pela exposição. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, professora Roberta, professora Daniele, por poderem se apresentar aqui. Suas falas foram maravilhosas, pontuaram detalhes que eu acho fundamentais quando se fala dos sistemas tratados dessa minissérie. Queria agradecer mais uma vez a Miriam e a Iria por ter me convidado para fazer parte desse projeto, para dizer a verdade. Eu vou tentar ser breve, até para dar espaço para o meu colega e ter mais espaço para depois para os debates. Mas o que eu queria falar um pouco a respeito da minha fala são alguns pontos. Bom, em primeiro lugar, eu confesso que não sou da área penal. Eu confesso que estou me sentindo um pouquinho como aquele advogado de divórcio no segundo episódio, falando com os outros advogados no segundo episódio da série. Eu me senti um pouquinho perdido aqui. Mas eu quero tentar fazer a seguinte relacionar o que essa minissérie trata com o que eu estudo. No caso, e para começar, eu vou falar um pouquinho de um termo que o professor Zaffaroni usa muito no livro dele, O Inimigo do Direito Penal. Ele fala literalmente da ideia de como o direito penal cria um inimigo. E como esse processo acontece de uma forma bastante não dita, a princípio. É relevante levar em conta que existem vários casos como esse que aconteceu com estes 5 na história, inclusive na história dos Estados Unidos. Um caso que eu acho particularmente chocante, particularmente perturbador, foi o caso de um jovem de 14 anos chamado George Stinney Jr., que foi a pessoa mais jovem a morrer na cadeira elétrica. Ele tinha 14 anos. Pelo crime de ter matado duas meninas brancas. Acontece que, bem como foi o caso desses 5 jovens, ele anos depois, na verdade em 2004, se não me engano, ele foi acusado em 1944, revelaram que não houve provas materiais que ligassem ele ao crime. A diferença era que, ao contrário dos 5 jovens, ele já tinha morrido há décadas. São fatos bastante perturbadores, mas que nos levam a pensar na seguinte questão. Por que se gera essa figura? O que torna essas crianças, na verdade, esses jovens, esse tipo de alvo de autoridades em momentos como esse? Por que a promotora talvez estava tão determinada a provar que aqueles cinco jovens, especificamente, eram os culpados pelos crimes que eles estavam sendo acusados, que eles cometeram aquele ato de violência? Eu vou começar falando um pouco do Zaffaroni, daí eu vou partir daí. O Zaffaroni fala no seu livro Inimigo do Direito Penal, quando ele define o inimigo, ele fala que o inimigo é uma pessoa que não merece condição de pessoa. Ele é apenas considerado como elemento perigoso ou daninho. Essa pessoa teria seu direito limitado pela pura e simples razão de ser considerado, pelo seu próprio ser, presumidamente um elemento perigoso. Eu gosto muito que a série chamou atenção para os termos que a promotora usa para se referir aos meninos. Animais, selvagens. Eles não eram, naquele momento, pessoas.
Eles eram menos do que isso. E era uma questão... Ou seja, não era uma questão que eles perderiam direitos, necessariamente. O fato deles serem o que eles são por si só justifica que os direitos deles sejam ignorados ou perdidos. É uma normalização do papel do inimigo que é reforçada pelo próprio sistema penal daquela sociedade americana, da nossa sociedade também. É uma coisa que, a professora Kátia, se estivesse aqui concordar comigo, é muito familiar àquilo que o Carl Schmitt falava. Não por coincidência, o Zaffaroni usa exatamente o inimigo no sentido schmittiano. Ele fala do inimigo declarado. Só que quando ele fala de inimigo declarado, ele não está falando do inimigo que se declarou inimigo. Ele fala do inimigo que o Estado declarou como tal. Aquela pessoa que o Estado reconheceu e declarou como inimigo a ser combatido, desmerecido, morto. E esse é um sistema que se autossustenta muito, de uma forma bastante implícita. Na verdade, uma coisa que chama atenção na série também, que deixa bem claro, tanto os detetives quanto a promotora trataram aquilo como se fosse eles fazendo o próprio trabalho deles. Não era algo com uma intenção racista explícita, era uma intenção implícita. Era seguir o sistema, essencialmente. Como isso se relaciona ao meu foco de estudo principal? Bom, o meu foco de estudo principal é autoritarismo. Mas, sinceramente, eu falo de fascismo. E na live anterior, que eu não pude participar até o final, infelizmente, que falava sobre aquele filme 23, falava sobre a questão da escravidão e a questão do neonazismo, ou no caso dos integralistas no Brasil na década de 40. São situações que, a princípio, parecem muito separadas uma da outra, muito distantes. Mas uma coisa que eu quero propor, que na verdade não é isso que eu estou propondo, estou apenas falando aquilo que já conclusões que outras pessoas antes de mim falaram, estou apenas tentando organizar uma fala, é o seguinte: todo autoritarismo depende de um inimigo, depende de alguém para sustentar a própria força do Estado. O Estado precisa ser mais forte para combater uma ameaça imediata e necessária, e esse inimigo sempre é o inimigo que já foi declarado antes pelo aquele mesmo Estado. A Europa já era antissemita décadas antes do nazismo. Quando falamos do racismo, quando falamos das políticas de anti-imigração do Donald Trump, ele já era racista e já tinha política de anti-imigração há anos antes. E ele vinha de um país que já tinha essa tradição de rejeitar o outro muito antes. O que gera esses momentos acontecerem simplesmente é o seguinte: não é à toa, inclusive, que nos Estados Unidos existem vários momentos em que dentro da polícia existem pessoas infiltradas que são da Ku Klux Klan ou outros grupos supremacistas brancos. Eles entram lá porque eles sabem que o que eles acreditam e o que eles querem fazer é mais fácil e é tolerado dentro do sistema policial, dentro do sistema legal que eles pertencem. Pode ser, não é de uma forma explícita, mas de uma forma declarada. Não precisa ser. E eles sabem disso. Quando ocorrem movimentos progressistas, movimentos por direitos civis, do movimento negro, da liberação da mulher, tendem a ter debandadas autoritárias como em resposta, que é o que aconteceu aqui, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o que aconteceu em vários momentos históricos, exatamente porque eles procuram negar essa narrativa, questionar essa narrativa, tirar esse papel de inimigo daquele grupo de pessoas, dessas crianças, esses jovens, essas pessoas que já são consideradas dentro daquele próprio sistema cultural, dentro daquela própria questão declarada, pessoas com menos direitos, pessoas que são menos e que são perigosas. A resposta vem. Por isso que quando falamos de autoritarismo, quando nós falamos necessariamente de fascismo, eles vêm com o esforço de impor essas narrativas novamente.
É por isso que, no geral, aqueles que bradam pela supremacia branca nas ruas são aqueles que também bradam pela proteção da mulher, pela morte do homossexual, pela expulsão de invasores de outros países. Eles gritam por... ódio é interseccional. E eles gritam, no fundo, porque eles querem um retorno à ideia do que eles tinham do que era normalidade. A diferença... a diferença entre um grupo de policiais, detetives, ou de promotores, ou de juízes, que sustentam essa narrativa racista, essa narrativa desigual, dentro do sistema que eles pertencem, e daquela pessoa que declaradamente tem orgulho de fazer parte de um movimento supremacista branco, ou de um movimento autoritário, é muito simples. O autoritário tem orgulho daquilo que, para esses servidores que sustentam esse tipo de narrativa, é simplesmente normal. A forma como as coisas são se torna a forma como as coisas devem ser. E toda a justificativa que se dá, que pode ser de uma origem pseudocientífica, até mística muitas vezes, é só para justificar justificar a seguinte ideia: as coisas como elas são como elas devem ser, e todo o restante é simplesmente uma invenção que vai contra a natureza da coisa. Quase terminando aqui. Nesse sentido, um exemplo muito bom, na verdade, foi o uso do Donald Trump foi muito bom nessa série por alguns motivos. Não só porque atualmente ele é presidente dos Estados Unidos, mas também porque mostra uma coisa muito interessante. Naquela época, ele era apenas mais uma daquelas vozes, uma voz um pouquinho mais alta, um pouquinho mais caricata, bem mais caricata, com bem mais dinheiro, que falava aquilo que a sociedade inteira muita pessoa daquela sociedade estava falando. Que aqueles jovens deviam morrer pelos crimes deles, e bradando que eles fossem executados, mortos. Meio que uma forma como aquele jovem, George Stanley Jr., foi morto algumas décadas, 4 décadas antes, 40 anos atrás, antes daquela minissérie. Ele era uma pessoa pregando uma ideia que era repetida várias vezes naquela época, e hoje ele é o foco de todo um movimento autoritário que aparece não apenas nos Estados Unidos, mas como também deságua aqui no Brasil. Ele é uma figura que ganhou espaço nesses dois grupos. Da pessoa comum que queria executar esses jovens perigosos, e para o neonazista que quer fazer um Estado etnocêntrico. No final das contas, é a mesma narrativa. A diferença é simplesmente que aquilo que o autoritário reconhece que ele está fazendo, sabe o que ele está fazendo. E os agentes policiais, nós, indivíduos, apenas reproduzimos. E alguns se agem... E essa linha fica mais cinzenta, bem mais cinzenta, quando existem tentativas de progresso social, quando existem questionamentos desse tipo de realidade, quando existe uma tentativa de construir uma coisa além desses papéis pré-definidos. E, mais uma vez, desculpa se eu sei um pouco do tema geral das professoras, que eu tentei oferecer aquilo que eu podia falar, mas eu só vou concluir da seguinte maneira. Questionar racismo estrutural, questionar a transfobia, a homofobia, é, por si mesmo, um ato que enfrenta uma realidade autoritária. É enfrentar as bases que tornam esse tipo de pensamento possível. É reconhecer que os homens com as roupas, com os símbolos de supremacia branca, com os símbolos de ódio estrutural, não são uma aberração na nossa sociedade. Eles são simplesmente uma expressão mais descarada de uma injustiça que já existe e que já se sustenta, sem que ninguém precise de movimento específico para isso. Esse é o que eu queria apontar no debate. Muito obrigado. E agora eu passo para o meu colega para fazer a fala dele. Quero todo mundo.
Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado e agradeço o convite feito pela Miriam e pela Ariê. Faço os cumprimentos à professora Kátia também, que junto com elas e com o professor Antônio, que me antecedeu agora, que também o cumprimento, coordenam essas atividades do NOMA, e cumprimento as promotoras que participaram, a doutora Daniele, com quem eu tive uma convivência muito bacana durante o estágio que eu fiz no juizado, não na promotoria, mas no juizado do adolescente infrator, e cumprimento também a doutora Roberta. Bom, essa minissérie, na verdade, né, ela foi uma minissérie que chamou bastante a atenção no momento, inclusive ela foi digna de diversas premiações das mais altas bancas de avaliação, por assim dizer, do cinema e da televisão americana, e ela propõe essa questão, todas essas questões que foram levantadas pela doutora Daniele, pela doutora Roberta e pelo Antônio posteriormente, tanto do ponto de vista ideológico, podemos dizer, quanto do ponto de vista técnico-jurídico, né? E o que exatamente eu pretendo colocar brevemente para discutirmos e para conversarmos são 3 pontos referentes ao que eu extraí vendo essa minissérie e lendo as críticas à minissérie. Eu confesso que eu fiz essa busca também durante a minha preparação para o evento de hoje. Todas as críticas muito bacanas, feitas eu peguei de 3 jornais, né, peguei aliás, 2 jornais, o The Guardian, peguei do The New Yorker e peguei do Rotten Tomatoes, que é um site que faz avaliações em que o público também participa delas, né. A crítica foi aclamada a esse seriado e elas tocam exatamente nessas questões levantadas pelas doutoras, especialmente, desse sentimento do momento de saída, o quão a preparação, a direção desse seriado, ela leva o espectador a essa expectativa e essa torcida pelos personagens na situação dramática na qual eles se encontraram, né? E do ponto de vista do direito, eu elenquei três pontos aqui que eu entendo que são muito importantes para essa discussão. Um deles, 2 deles foram mencionados pela doutora Daniele, mas eu gostaria de ressaltá-los, né? Então, o primeiro ponto é a importância do tratamento especial à criança e ao adolescente. Então, o Brasil possui o Estatuto da Criança e do Adolescente, já há 30 anos, comemoramos recentemente no mês de julho, inclusive com uma obra muito interessante promovida pelo Ministério Público do Paraná, pelo Tribunal de Justiça do Estado também, dentre outras obras comemorativas que celebraram o ECA. O ECA detém essa principiologia densa de proteção à pessoa em desenvolvimento. O que eu mais gosto que o ECA coloca, o elemento, o instituto mais interessante, eu acho mais relevante, do qual deriva a proteção integral e o melhor interesse da criança, é o status de pessoa em desenvolvimento. Então, esse status de dar personalidade jurídica diferenciada, dar uma personalidade diferenciada para um público, um grupo de pessoas em especial. Então, essa diferença de sistemas jurídicos fica muito clara. Então, enquanto temos o ECA no Brasil, que impõe diversas limitações à atuação na imputação e na investigação de atos infracionais, nos Estados Unidos nós não temos. Fiz uma pesquisa também, e isso é nítido, isso até hoje acontece, esse julgamento precoce, podemos dizer, de adolescentes de 15, 16 anos, ocorrendo já enquanto adultos, né? Então, essa questão do tratamento especial do ECA, eu acho ela extremamente relevante e extremamente humana, e que garante mesmo os direitos fundamentais das pessoas, em especial dessas pessoas em desenvolvimento. Então, até já provocando um pouco, a doutora Daniele comentou, né, que a realidade do ECA, apesar do ECA ser muito especial, lindo, maravilhoso, a realidade, ela talvez não seja exatamente aquilo que a lei propõe, mas eu acho que já dá para colocar também, lógico, sem querer fazer as comparações sociais, né, de uma sociedade para outra,
mas que, com certeza, o fato de já termos esse estatuto já é um grande passo perante outros países e outras sociedades que não detêm essa sistemática especial. O outro ponto que eu queria destacar é referente aos papéis, os atores no processo infracional brasileiro. Então, as diferenças do papel, especialmente a diferença do papel da promotoria de justiça, isso foi elencado pelos 3 que me antecederam, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, enquanto nos Estados Unidos, eu acho que foi a doutora Roberta que comentou, esse papel ele é muito mais politizado, ele visa uma grande mídia, ele visa, na verdade, a condenação. É isso que fica muito claro na minissérie, né? Ele visa essa atuação para resolver o problema e para arranjar a solução daquilo que está posto. No Brasil, não. No Brasil, como a doutora Daniele comentou e narrou, o processo infracional ele detém diversas etapas para que tudo seja feito de forma a buscar o melhor interesse da criança e compreender aquele especial status de desenvolvimento daquela pessoa que está perante o promotor de justiça e que vai estar ou não depois perante um juiz. E por fim, o que eu acho que eu destaquei, pelo que da oitiva que eu fiz das palestras e das falas que me antecederam, isso acabou, de certa forma, não sendo colocado de forma direta. Mas, o que eu acho muito interessante no ECA também, e a legislação brasileira traz isso, é o limite, é o teto para o cumprimento de medidas socioeducativas em idade. O teto que o ECA impõe é o teto de 21 anos de idade para cumprimento de medidas socioeducativas. Então, e esse teto ele é garantido de forma indireta. Por quê? Porque quando se fala da medida de internação, que é a mais grave, que seria o aprisionamento mesmo, né, ele fala que o ECA indica que as medidas socioeducativas de internação, não passará de 3 anos de cumprimento. Então, esse limite, esse entendimento já é sumulado, inclusive, pelo STJ, tá? Então, a súmula 605 do STJ, né, ela coloca essa limitação com relação ao limite de idade para cumprimento. E por que eu entendo isso relevante? Porque exatamente visa essa questão da pessoa em desenvolvimento, visa aplicar uma sanção a uma pessoa que estava numa situação que não detinha moralmente, socialmente, a melhor condição, o melhor discernimento para discutir ou para reavaliar a sua ação ali que acabou se encerrando em um ato infracional. Eu queria apenas, para finalizar a minha intervenção, fazendo essa pesquisa que eu comentei com vocês, de avaliações da minissérie, que, como eu falei, foi muito premiada, as promotoras falaram bastante, né, as doutoras falaram bastante da diretora e da Oprah enquanto financiadora também desse projeto, editora e assim por diante. Eu li uma crítica que, na verdade, ela não é somente dessa minissérie. Ela é uma crítica com relação a outras minisséries também do ano passado, que, em especial, Chernobyl. Né? Essa crítica, ela leva em consideração essas 2 minisséries, que foram as 2 grandes concorrentes do Emmy, né, no ano passado, e, inclusive, Chernobyl ganhou até mais prêmios do que Olhos que Condenam, mas que essa crítica, ela faz uma avaliação muito interessante, porque o que ela coloca é que essas minisséries, elas apresentam uma realidade que nos faz pensar, uma realidade que, enquanto seres integrantes de uma sociedade, nós estamos cada vez mais vivenciando novamente realidades complexas de grande desigualdade e de grande dificuldade de promoção de direitos fundamentais e de proteção das pessoas e de proteção da sociedade, bem aquilo na linha do que o Antônio estava comentando agora há pouco, né, e que ela nos põe para pensar. Então, o que ela fala dessas séries, e é que ela se dirige exatamente ao When They See Us, né? When They See Us é o título original do Olhos que Condenam, que, na verdade, na tradução literal é Quando Eles Nos Veem. O que ela encerra na sua crítica, o que ela coloca é muito bacana, porque ela cita aquele trecho em que aquele adolescente menor, que agora é aquele mais novinho, que me foge o nome, ele tá com a mãe, e ele fala: mãe, eu tô sentindo que todo mundo me odeia. E a mãe fala: eu sei, filho, eu sei como você se sente.
Mas fique tranquilo, porque quando você chora, eu choro, quando você se arrepende, eu me arrependo. Então, um sentimento materno muito forte, né, aquela ligação muito forte, uma cena muito impactante, emocionante da minissérie. E o que é a crítica? Ela começa, essa crítica começa falando desse trecho, citando esse trecho, e ela encerra da seguinte forma, que essa minissérie retrata um sistema de justiça racista e um igualmente sistema penal ruim, bem como de uma mídia que amplifica as mentiras e põe os meninos na prisão. Mas a maior preocupação dessa série, seu método e tema, é a empatia. Não uma empatia doce e manipulativa, mas uma rigorosa e com caráter corretivo. Como o título indica, foca em meninos que eram vistos como um grupo, reduzidos a indiferente bando de animais, e insiste que eles sejam vistos como indivíduos, crianças dignas de amor, e anos depois, homens dignos de justiça. Se eles são livres, nós somos livres. Então, essa crítica, ela me chamou bastante atenção, essa colocação me chamou bastante atenção, que é exatamente isso. Então, no fundo, vincula com o que o Antônio estava falando de autoritarismo e da necessidade de nós revermos nossos comportamentos e evitarmos essa padronização negativa que vem levando a essa desigualdade e esse terror que atualmente, podemos dizer, estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, se vincula exatamente, eu acredito, a um papel que os agentes do direito, as pessoas que trabalham com criança e adolescente, têm que ter empatia para lidar. Lógico, as situações são difíceis, eu trabalhei com a doutora Daniele ali na vara, adolescente infrator, durante um ano, era um trabalho duro, mas muito gratificante você poder, em algumas boas ocasiões, rever e ver um adolescente indo agradecer o juiz, eu presenciei isso, indo agradecer o juiz pelas medidas tomadas e que solucionaram a vida dele e que ele tinha posto o pé no chão. Então, essa seria a minha participação, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu também separei esse material, se tiver interesse, eu posso colocar o link aqui no chat, tanto dessa avaliação que eu falei, quanto de um artigo também, acabei não mencionando esse artigo que eu fiz a pesquisa, um artigo da Cardoso Law Review, do ano 2014, de uma mulher, que é coordenadora de um sistema, pelo que eu compreendi, privado, como se fosse uma ONG que atua na defesa de adolescentes infratores em Nova York. Essas são minhas bases para a minha apresentação de hoje. Agradeço a oportunidade mais uma vez e boa tarde a todos. Bom, muito obrigada, então, pela presença de todos. Hoje a gente passou um pouquinho do horário, mas muito em razão da complexidade das discussões, né, que foram trazidas aqui a partir da série, como até o professor Lucas colocou. Nós tivemos alguns comentários aqui também sobre a postura do Trump, né, aqui no chat. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da doutora Roberta, da doutora Daniele, do Antônio e do Marcelo. Gostaria de dizer também que eu lembrei muito das minhas aulas de processo penal e da época que eu fazia estágio também na vara de infância e juventude aqui em Araucária, e que é extremamente necessário mesmo a gente levar em consideração a situação social, né, na qual as crianças elas estão inseridas, como a própria doutora Daniele colocou, considerando principalmente que são pessoas em desenvolvimento, né? Por isso é importante garantir a integral proteção, como o professor Marcelo colocou. Então, como já é 6h40, eu vou encerrar a reunião de hoje, sem prejuízo também de outras discussões no YouTube, que a gente vai postar o vídeo dessa reunião lá. Então, muito obrigada pela participação de todos. No dia 9 de setembro também nós vamos ter outra reunião, então acompanhe nas nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Muito obrigada a todos. Obrigada a vocês, para mim foi um grande prazer. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade, a gente está à disposição de vocês aí, né, para continuar essas discussões. Obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigado a todos, obrigado, doutora Roberta, doutora Daniele e professor Matheus, por ter participado desse evento hoje. Obrigado, doutora Daniele, doutora Roberta, doutor Antônio, Miriam, Ariê, pelo convite, pela oportunidade de conversarmos, né? Encaminhei os 2 links aqui no chat, quem tiver interesse tanto do artigo quanto da crítica que eu mencionei durante a minha fala. Obrigado a todos pela oportunidade.
Obrigada a todos que compareceram, principalmente as doutoras, que, assim como a doutora Daniele falou, a gente não tem isso na faculdade, mas o encontro de hoje foi uma aula para a compreensão dos sistemas. Com certeza nós vamos pensar em novas oportunidades, porque o debate não se encerra hoje, sobre esse tema e tantos outros debates. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo, o interesse e o carinho que teve com o nosso projeto. Muito obrigada.